Capítulo 20. Alma e Neor. Antes da morte do rei Mosias, os nefitas escolheram juízes para liderá-los. Alma, o filho, tornou-se juiz supremo. Ele era também líder da igreja. Um homem alto e forte, chamado Neor, começou a ensinar mentiras. Ele dizia que todas as pessoas seriam salvas, fossem elas boas ou más. Muitas pessoas acreditavam em Neor. Neor pregou contra a igreja de Deus, mas um homem justo, chamado Gideão, defendeu a igreja. Neor discutiu com Gideão, mas Gideão falou-lhe com as palavras de Deus. Neor ficou zangado. Ele sacou a espada e matou Gideão. Neor foi levado a Alma para ser julgado. Neor defendeu-se com muita ousadia. Mas Alma considerou Neor culpado por ensinar o povo a ser iníquo e por ter matado Gideão. Alma disse que Neor deveria ser punido por ter matado Gideão. De acordo com a lei, Neor deveria morrer. Neor foi levado a uma colina próxima, onde foi morto. Antes de morrer, confessou que tudo o que havia ensinado estava errado. Mesmo assim, muitas pessoas preferiram acreditar nos falsos ensinamentos de Neor. Essas pessoas amavam as riquezas e não obedeciam os mandamentos de Deus. Elas zombavam dos membros da igreja, discutiam e brigavam com eles. Os justos continuavam a obedecer os mandamentos e não reclamavam, mesmo quando os seguidores de Neor os feriam. Os membros da igreja repartiam tudo o que possuíam com os pobres e cuidavam dos doentes. Eles obedeciam os mandamentos e Deus os abençoava. Capítulo 21. Os Anlicitas. Anlice era um homem astuto e malvado que queria ser o rei dos nefitas. Ele tinha muitos seguidores. Os nefitas justos não queriam que Anlice fosse seu rei. Eles sabiam que ele queria destruir a igreja de Deus. Os nefitas reuniram-se em vários grupos para decidir se Anlice deveria ou não ser o rei. Mas a maioria das pessoas votou contra Anlice e ele não se tornou rei. Anlice e seus seguidores ficaram zangados. Eles deixaram os nefitas, nomearam Anlice seu rei e autodenominaram-se Anlicitas. Anlice ordenou a eles que lutassem contra os nefitas. Os nefitas justos prepararam-se com arcos, flechas, espadas e outras armas para defenderem-se. Os Anlicitas atacaram os nefitas. Os nefitas, liderados por Alma e fortalecidos pelo Senhor, mataram muitos Anlicitas. O restante dos Anlicitas fugiu. Alma mandou espiões vigiar os Anlicitas. Os espiões viram os Anlicitas unirem-se a um grande exército de Lamanitas e atacarem os nefitas que moravam perto de Zaraenla. Os nefitas oraram e Deus ajudou-os novamente. Eles mataram muitos soldados do exército Lamanita e Anlicita. Alma lutou de espada com Anlice. Alma orou para que sua vida fosse poupada e o Senhor deu-lhe força para matar Anlice. Os nefitas perseguiram os Lamanitas e Anlicitas até o deserto. Muitos dos feridos morreram e foram devorados por animais selvagens. Os Anlicitas pintaram o rosto de vermelho como os Lamanitas e assim cumpriram uma profecia. Os Anlicitas afastaram-se das bênçãos do Evangelho. Capítulo 22. A missão de Alma em Amonia. Alma estava preocupado com a iniquidade dos nefitas. Por isso decidiu passar todo o seu tempo ensinando o Evangelho. Ele escolheu Nefia para substituí-lo no cargo de juiz supremo. Alma ensinava o Evangelho em toda a terra. Ao tentar pregar o Evangelho em Amonia, as pessoas não quiseram ouvi-lo. Elas o expulsaram da cidade. Alma ficou triste por causa da maldade do povo de Amonia. Ele foi para outra cidade. Um anjo apareceu para consolar Alma. O anjo pediu a ele que voltasse a Amonia e pregasse o Evangelho mais uma vez. Alma voltou imediatamente. Alma estava com fome. Quando chegou à cidade, pediu comida a um homem. O anjo já havia avisado a esse homem que Alma viria e que era um profeta de Deus. O homem, que se chamava Moleque, levou Alma à sua casa e deu-lhe o que comer.
Alma ficou com Amuleque e sua família por muitos dias. Ele agradeceu a Deus pela família de Amuleque e abençoou-os. Alma contou a Amuleque sobre seu chamado para ensinar o povo de Amonia. Amuleque foi com Alma para ensinar as pessoas. O Espírito Santo os ajudou. Alma pediu ao povo que se arrependesse. Caso contrário, Deus os destruiria. Disse-lhes que Jesus Cristo viria para salvar os que tivessem fé e se arrependessem. O povo de Amonia ficou zangado. Eles tentaram prender Alma, mas o Senhor o protegeu. Amuleque começou a ensinar o Evangelho. Muitas pessoas já conheciam Amuleque. Ele não era um desconhecido como Alma. Amuleque falou ao povo a respeito do anjo que havia visto. Amuleque disse que Alma era um profeta de Deus e que suas palavras eram verdadeiras. Todos ficaram surpresos ao ouvir o testemunho de Amuleque. Algumas pessoas ficaram zangadas, inclusive um homem iníquo chamado Zizrum. Eles tentaram confundir Amuleque com perguntas, mas ele disse que sabia qual era a intenção deles. Zizrum queria destruir todas as coisas boas. Ele causava muitos problemas. As pessoas eram obrigadas a pagá-lo para resolver os problemas que ele mesmo criava. Como Zizrum não conseguia enganar Amuleque, ele ofereceu dinheiro para que Amuleque negasse a existência de Deus. Amuleque sabia que Deus existe. Ele disse que Zizrum também sabia disso, porém amava mais o dinheiro do que a Deus. Então, Amuleque ensinou a Zizrum a respeito de Jesus, da ressurreição e da vida eterna. As pessoas ficavam impressionadas. Zizrum começou a tremer de medo. Zizrum sabia que Alma e Amuleque tinham o poder de Deus, porque eles conheciam seus pensamentos. Zizrum fazia muitas perguntas e prestava atenção enquanto Alma lhe ensinava o Evangelho. Algumas pessoas acreditavam em Alma e Amuleque e começavam a arrepender-se e a estudar as Escrituras. Mas a maioria das pessoas queria matar Alma e Amuleque. Os dois foram amarrados e levados ao juiz supremo. Zizrum arrependeu-se de ter sido tão malvado e de ter ensinado mentira às pessoas. Zizrum implorou ao povo que soltasse Alma e Amuleque. Zizrum e os outros homens que acreditaram nos ensinamentos de Alma e Amuleque foram expulsos da cidade. Eles foram apedrejados pelo povo iníquo. Então, o povo iníquo reuniu as mulheres e as crianças que acreditavam na palavra de Deus e jogou-as na fogueira junto com suas escrituras. Alma e Amuleque foram obrigados a ver as mulheres e as crianças morrer na fogueira. Amuleque queria usar o poder de Deus para salvá-las. Entretanto, Alma disse a Amuleque que não tentasse impedir a morte daquelas pessoas, pois elas estariam em breve com Deus, e os iníquos seriam punidos pelo que haviam feito. O juiz supremo bateu várias vezes no rosto de Alma e Amuleque. Ele zombava deles por não terem sido capazes de livrar as mulheres e as crianças do fogo. Ele mandou prendê-los. Outros homens malvados foram à prisão e maltrataram Alma e Amuleque de várias maneiras. Cuspiram em seu rosto e não lhes deram o que comer. O juiz supremo disse que se Alma e Amuleque usassem o poder de Deus para libertarem-se, ele acreditaria neles. O juiz bateu neles novamente. Alma e Amuleque levantaram-se. Alma orou pedindo a Deus que lhes desse força por causa de sua fé em Cristo. O poder de Deus fortaleceu Alma e Amuleque. Eles arrebentaram as cordas que os prendiam. Os homens malvados ficaram com medo e tentaram correr, mas tropeçaram e caíram. A terra tremeu e as paredes da prisão desmoronaram sobre os homens iníquos. O Senhor protegeu Alma e Amuleque, e eles não se feriram. O povo de Amonia foi ver o que estava acontecendo. Quando viram Alma e Amuleque saindo debaixo das ruínas da prisão, ficaram assustados e fugiram. O Senhor pediu a Alma e Amuleque que fossem a Sidom. Lá encontraram pessoas justas. Zizrum também estava lá. Ele estava muito doente. Zizrum ficou contente ao ver Alma e Amuleque. Ele achava que eles tinham morrido por causa do que ele havia feito. Zizrum pediu a eles que o curassem.
Zizrum acreditava em Jesus Cristo e havia se arrependido de seus pecados. Alma orou por ele e Zizrum foi imediatamente curado. Zizrum foi batizado e começou a ensinar o Evangelho. Muitas outras pessoas foram batizadas. O exército lamanita matou todo o povo iníquo de Amonia, exatamente como Alma havia profetizado.